Que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba. Juízes angolanos lutam na rua por causa de 30 milhões de kwanza da corrupção. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Quando eu venho a público, tipo, noticiar informações como essa, muitos de vocês pensam que é mentira, é algo que eu estou a inventar. Estamos a falar do que aconteceu. Vocês vão entender aqui, tá? Só partilhem, deixa aquele like maroto, dislike se não curtir, comente bastante. Vamos aqui para a notícia. Olha, 2 juízes angolanos entraram em pancadarias em plena via pública, alegadamente motivada por desentendimento relativos à partilha de um suborno no valor de 30 milhões de kwanza, supostamente entregue para assegurar a libertação de um cidadão. O episódio foi revelado pelo jornalista Rafael Marques durante uma entrevista à Rádio MFM, sem contudo indicar os nomes dos magistrados implicados. Segundo apurou o Clube Capa, o juiz que acabou por aceitar o suborno foi identificado como Fernando Bumba Kikulo. O valor foi-lhe alegadamente entregue pelo cidadão de origem libanesa Mohamed Lakis, acusado de homicídio de Ana Bela Marques, de 34 anos, que terá sido atirada de um edifício no Belas Business Park, em Luanda. Inicialmente, o caso foi apreciado por um juiz de garantia que terá exigido os 30 milhões de kwanza como condição para a soltura. Perante a declaração de Lakis de que dispunha apenas de 15 milhões, o magistrado recusou o montante. Posteriormente, o processo foi encaminhado para Fernando Bumba Kikulo, então afeto à 9ª sessão da Sala de Crimes Comuns do Tribunal da Comarca de Luanda, que aceitou os 15 milhões de kwanza e determinou a libertação do arguido, mediante a termo de identidade e residência. Esta decisão tomada a revalia do colega originou um confronto físico em plena via pública entre os 2 juízes. Em outubro de 2024, o presidente do Tribunal Supremo e do Conselho Superior da Magistratura Judicial determinou a suspensão de Fernando Bumba Kikulo na sequência do escândalo. Quanto a outro juiz, que inicialmente terá exigido os 30 milhões de kwanza, o Conselho Superior da Magistratura Judicial, sob liderança do João Leonardo, concluiu que houve violação de dever de diligência, não tendo sido, no entanto, identificadas outras infrações disciplinares. Como medida, o magistrado foi transferido para a comarca de Camucuio, província do Namibe, tendo sido revogada a sua designação como juiz de garantia. Em maio passado, já suspenso, Fernando Bumba Kikulo terá sido procurado por familiares de funcionários do Serviço de Imigração Estrangeiro, SME, visando a sua libertação mediante apagamento ilícito. Sem capacidade de atuação legal, encaminhou o caso ao advogado Carlos Salombongo, alegadamente ligado a uma rede de tráfico de sentenças associada a João Leonardo. As funcionárias acabariam por não ser libertadas em virtude das denúncias públicas que expuseram as negociações em curso. Fonte, como é que fala? Essa aqui é a matéria do Clube Capa. Eu vou deixar aqui o vídeo em que o Rafael Marques fala da situação. Vamos lá ouvir, por favor. O que é que acontece hoje? É só olharmos para, por exemplo, os níveis de corrupção nos tribunais. Vou-lhe contar aqui um episódio que aconteceu aqui há poucos meses. Ali no tribunal... como é que chama agora? Tribunal? De qual comarca? Ali junto a Chevron. Tem ali um tribunal de garantias. Tribunal de garantia, sim. Em que 2 juízes lutaram na rua porque um juiz de garantia tinha prometido facilitar a vida a um indivíduo por 30 milhões de kwanzas. E o indivíduo disse que só tinha 15 milhões e estava disposto a pagar... Facilitar a vida em flagrante violação da lei. Bom, o tribunal não cobra 15 milhões ou 30 milhões para decidir sobre uma sentença, se o indivíduo sai em liberdade ou não. Isso é claro. E este juiz recusou os 15 milhões. Regressou ao tribunal de Luanda e o seu colega aceitou os 15 milhões. Então estavam os 2 a lutar na rua porque o que recusou a chamar o outro de burro, porque tinha decidido o valor de 30 milhões e o outro recebeu 15 milhões. Quando é que foi isso, Rafael Marques? Isso foi há poucos meses. E
As instâncias conhecem, É do sabem quem são conhecimento esses do juízes. Conselho Superior da Magistratura Judicial? Claro. Houve um caso, eu próprio também participei, fui ouvido pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial no famoso caso dos pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em que um juiz recebeu dinheiro em pleno tribunal, colocou-se o dinheiro na sua mesa e mandou levar para o seu carro, não é? E fez todo tipo de tropelias e depois esse mesmo juiz acabou na condição de assessor do presidente do Tribunal Supremo durante algum tempo até se desentenderem. Então, quer dizer, estou a dar um exemplo concreto. Eu fui lá ao conselho e fui ouvido. Até digo quem é que me ouviu. Não é? Tudo isso, factos por si testemunhados e até vividos e protagonizados, e no que toca à justiça concretamente, quer dizer que não há credibilidade suficiente da justiça angolana para que se conduza um combate consistente à corrupção. É assim, os tribunais não combatem, os tribunais julgam em função das matérias que têm em mãos, das provas. O que é que acontece hoje? Há aqui os tribunais praticamente não funcionam. Como assim? Funcionam muito mal. E esses casos importantes de corrupção que acabam sempre no Tribunal Supremo, quer dizer, aquilo acaba por ser um circo. Por exemplo, vejamos este caso dos generais Copelipa e Dino. É um exemplo, claro. Quando a Procuradoria-Geral da República fez acusação, 44 páginas eram dedicadas a Manuel Vicente como o principal responsável de toda a operação. O caso chega a tribunal e Manuel Vicente desaparece da acusação, desaparece. Sim, mas ele nunca foi das suspeitas. formalmente acusado. Exatamente. Porquê? Então, o que nós estamos a ter agora é um circo. Porque o principal suspeito, não é? E as evidências estão ali na forma como a própria Procuradoria-Geral da República recolheu a informação, não está presente, não é? Este é um exemplo de como a própria juíza que está a julgar o caso, que vem do Tribunal de Família, acho, não é? Se perguntarmos quantos casos de crime essa juíza julgou, teremos uma resposta sobre aquilo que eu digo, competências, qualidade, que nós precisamos para fazer um trabalho sério. Rafael Marques, dito isto, quem chega a Angola agora fica com a impressão de que estamos num país totalmente desestruturado. Esta fotografia real que honestamente se pode passar do nosso país? Não é a fotografia que se pode passar do nosso país. É o que o governo de João Lourenço, herdando estruturas já degradadas do passado, em vez de renová-las, piorou. Portanto, esta é a responsabilidade primária do governo. Não é dos cidadãos angolanos. E a família, vocês ouviram? É basicamente isso. 2 juízes magistrados, tá a entender? Simplesmente lutaram em plena via pública por conta de 30 milhões de kwanza vindo de corrupção. Tá a ouvir muito bem como é que é isso? O mais grave ainda é que essa pessoa que pagou ou que tentou pagar os 30 milhões de kwanza foi o cidadão Mohamed, aquele mesmo cidadão que atirou a nossa irmã do prédio. Isso no Talatona Business Park. Porque do nada esse cidadão desapareceu do país. Afinal, por qual motivo ele fugiu do país? É porque 2 juízes angolanos receberam dinheiro. Um queria 30 milhões de kwanza e o libanês simplesmente disse assim: olha, eu não tenho 30 milhões de kwanza, eu só tenho 15 milhões. Tá? Como é que vamos fazer?
Aí esse juiz simplesmente passou o caso para outro juiz que aceitou os 15 milhões de kwanza. E dias depois se ataram, mano, na rua. Agora, para vocês que dizem, Jota Privado, vem lutar aqui no nosso país. Olha, eu até queria muito e quero muito. O meu maior sonho é regressar à minha terra, ao meu país, ajudar a desenvolver o país, sem depender do Estado, sem precisar do Estado. Eu só quero que o Estado, como é que fala, cria mecanismo para eu próprio resolver meu próprio problema. Só que é impossível eu regressar em um país em que juízes lutam na rua por conta de um dinheiro de corrupção. É impossível regressar ao meu país quando a ministra da Saúde rouba dinheiro para combater a cólera, para combater a malária. É lamentável. Tá entendendo? Agora, vocês que gostam de poeira, vocês que gostam de ver situações, conviver com situações como essa e achar normal ainda e criticar quem vem a público que critica essas pessoas, vivem aí. Tá entendendo? Vivem aí. Ninguém está vos criticar também, vivem aí. Vocês devem entender que o facto de eu estar aqui na diáspora não significa que vocês são mais angolanos do que eu. Não! Nós não imigramos porque queríamos. Nós fomos obrigados. A imigração nos foi imposta. E eu acredito que qualquer angolano, qualquer cidadão angolano que tem condições, com certeza não acha Angola um bom país para viver. Até os bilionários, até esses milionários do MPLA, tá entendendo? Não acham Angola um bom país para viver. Porque se fosse isso, eles não enviariam os seus filhos para estudar fora. Não pegariam nas suas fortunas e enviassem para fora. Certo? Como é que fala? Não comprassem as suas mansões fora do país. Percebe muito bem. Aquele que te fala que imigrar é um erro, é o mesmo que não te dá educação, não te dá saúde, certo? Não te dá direito de ir e vir, não te dá saneamento básico. Mas, quando ele estiver doente, quando ele precisar estudar, se formar, quando ele precisar de algo muito importante, com certeza a primeira coisa que ele fará é viajar para o exterior. Certo? Tamo juntos, eu estou na casa. Vale ressaltar que o facto de você morar em Angola e nós aqui no exterior não significa que vocês são mais angolanos do que nós. Não, não são. Todos somos angolanos. E eu acredito que se você tivesse condições, com certeza você teria abandonado esse país o mais rápido possível. Tá entendendo? Porque até pessoas que têm dinheiro em Angola não vivem bem. Você não vive em Angola. Certo? Porque estamos juntos, eu estou privado na casa One Love. Até o próximo vídeo.